Reflexões com o pastor Edson Melo. Glória a Deus, glória a Jesus, que Deus abençoe de forma grandiosa a tua vida, que Ele possa estender a sua mão de poder e misericórdia sobre a tua vida, que Ele possa abençoar você, a sua família, que Ele gere oportunidades de bênção para você, para a tua família e que todos vocês sejam abençoados em todas as áreas de suas vidas. Esse é o desejo mais sincero do meu coração e o mesmo eu desejo para todos aqueles que compõem a família Igreja Evangélica Sagrado Manto de Cristo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus dê vitória a todos, em nome de Jesus. Deus é testemunha que todas as vezes que eu dobro os meus joelhos, que eu fecho os meus olhos e abro meu coração em oração, eu apresento a cada um de vocês ao Senhor e eu tenho certeza que Ele é fiel e justo para abençoar e para dar vitória a todos. Tá bom? Olha, nós vamos para mais um momento de reflexão e hoje eu estou com a minha Bíblia aberta no Salmo 116. Salmo 116 é um salmo de gratidão, salmo do rei Davi, e nós vamos meditar em alguns versículos desse salmo, mas eu quero já começar a refletir com você já no título, porque o título traz algo muito bacana para nos abençoar. O título diz assim: amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Amor e gratidão para com Deus. Essas duas coisas são pontos que a gente tem que observar com toda atenção, porque isso aqui é muito grande, isso aqui muda a história da vida de qualquer pessoa que se volta para o Senhor. E esse aqui é um dos grandes segredos das vitórias de Davi. Davi, ele aprendeu a amar a Deus sobre todas as coisas. Davi falhou como todo homem falha. Pecou como todo homem peca. Se precipitou, enfim. Um homem, como qualquer outro homem. Só que Davi alcançou, ele conseguiu algo a mais. A Bíblia diz que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi foi um homem que se esforçou para praticar a justiça, mesmo sendo injusto, e nós temos ali o exemplo de Batseba e de Urias, enfim. Tem aquele episódio, a gente conhece a história, mas ele se esforça para ser justo e ele se dedica a amar a Deus e a ser grato ao Senhor. E essas duas coisas nós precisamos observar. O primeiro e grande mandamento diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Nós temos que amar a Deus sobre tudo e todos. Ninguém, isso aqui você aprendeu há muitos anos quando você chegou na igreja. Ninguém pode ocupar no nosso coração o lugar que pertence a Deus. Primeiro lugar no nosso coração pertence ao Senhor. A minha família não pode ocupar o primeiro lugar no meu coração. Porque se a minha família ocupa o primeiro lugar no meu coração, quem vai nos proteger? Quem vai nos guardar? Quem vai nos abençoar? Mas se Deus ocupa o primeiro lugar no meu coração e depois eu dedico, vamos colocar assim, o segundo lugar à minha família, Deus está onde deve estar. Deus está recebendo a glória, Deus está recebendo a honra, Deus está recebendo o louvor. Deus está nos orientando, nos guiando, nos guardando, nos abençoando. Outra coisa que nós precisamos também aprender, guardar no coração, é com relação à gratidão. Nós nos esforçamos para agradecer a uma pessoa que nos faz o bem. Nós nos sentimos cobrados quando uma pessoa nos ajuda e a gente não consegue meios para retribuir aquela ajuda. A gente quer de alguma forma honrar aquela pessoa que nos abençoou. A gente faz questão de dizer para as outras pessoas: olha, fulano me ajudou. Olha, fulano é gente boa. Olha, fulano olha. Só que muitas vezes a gente deixa isso passar com relação a Deus. Deus toca na nossa vida.
Deus muda a nossa sorte, Deus transforma a nossa história e a gente fica quieto. E a gente fica calado. Quando nós deveríamos buscar meios para deixar claro, para registrar a nossa gratidão. Davi fez isso. A grande maioria dos salmos foi escrito por Davi. E boa parte deles são salmos de gratidão. E na grande maioria deles, nós vamos encontrar Davi, ainda que abrindo o seu coração, buscando o socorro de Deus pelas lutas e dificuldades, mas ele ainda em meio às lutas e dificuldades, agradecendo a Deus. Davi se esforçou para isso. E hoje, milhares de anos depois, estamos aqui para meditar no registro de gratidão do rei Davi. Agora, se ele num tempo onde o recurso era mínimo, me refiro aos registros, a compartilhar isso, olha a oportunidade que nós temos hoje, com tantas redes sociais. Só que às vezes uma pessoa que recebeu de Deus uma vitória, ela posta, ela compartilha a vitória. Mas ela não diz de onde essa vitória veio. Infelizmente. Salmo 116, versículo 1. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Presta atenção. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Parece que ele só ama a Deus porque Deus ouviu as suas súplicas. Parece que ele só vai invocar a Deus porque Deus se inclinou para o ouvir. Exatamente. Tanto no versículo 1 quanto no versículo 2, ele deixa muito claro que o Senhor responde quando nós invocamos, quando nós buscamos, quando nós suplicamos, quando nós dependemos dele. Tanto no versículo 1 quanto no versículo 2, Davi está compartilhando comigo e com você o seguinte: ei, você está sofrendo? Você precisa de ajuda? Então invoque ao Senhor. Porque quando eu clamei, quando eu apresentei a Ele as minhas súplicas, as minhas necessidades, Ele ouviu a minha voz. Ele se inclinou para mim. E por isso, eu o invocarei por toda a minha vida. Ou seja, eu não vou buscar em mais ninguém. Eu não vou pedir a outro. Eu vou buscar no Senhor. Porque quando eu busco nele, ele responde: ei, presta atenção. Quantas vezes você não clamou a Deus? Quantas vezes você não pediu a Deus? Quantas vezes você não recorreu ao Senhor e o Senhor te atendeu? E o Senhor te ajudou? Não importa o tamanho da tua necessidade. Não importa o que Deus fez. Mas Ele não fez? Ele não te atendeu? Então, por que buscar em outro? Para que depender de outro? Não há necessidade. Quem prova da misericórdia de Deus, depende da misericórdia de Deus. Quem prova do favor de Deus, depende do favor de Deus. Quer que eu te diga uma coisa? O mal de muitas pessoas é o seguinte: ao mesmo tempo que elas querem clamar a Deus, que elas clamam a Deus, elas estão clamando a outros também. Ao mesmo tempo que elas esperam o socorro de Deus, elas também estão esperando o socorro dos outros. Por isso que tem tanta gente aí, e eu, nesses mais de 15 anos, pastoreando, já ouvi centenas, se não milhares de pessoas perguntarem: pastor, parece que Deus não me ouve.
Eu oro, mas não acontece nada. A sua dedicação é como a de Davi? Ele diz, amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Ele provou. Ele provou do favor de Deus, da misericórdia de Deus. Isso aqui são palavras de quem já foi atendido, de quem já foi ouvido. Versículo 2, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Ele está confirmando. Eu busquei, eu pedi e Ele fez. Aí olha a declaração dele. Eu o invocarei por toda a minha vida. É como se ele estivesse assumindo um compromisso. O Senhor fez na minha vida, então a partir de hoje, não busque mais ninguém. Não dependo de outro. Tem pessoas dentro das igrejas, e me perdoe, mas o meu propósito é te ajudar. Tem pessoas dentro das igrejas dependendo mais da placa da igreja, dependendo mais do ministério do que de Deus, dependendo mais do pastor, mais da unção do pastor, do poder, da autoridade. E aí vem pastor, bispo, missionário, apóstolo, reverendo, padre, papa, enfim. Tem gente dependendo mais de homens do que de Deus. Tem gente dependendo mais do que ela leva para ungir, do que ela leva para consagrar, do que ela carrega consigo, do que entregam na igreja para ela voltar na campanha. Tem gente que depende mais disso do que de Deus. Tem gente que depende mais de dinheiro no envelope do que de Deus. Davi clamou, Davi buscou, o Senhor atendeu, ele assume um compromisso, ele diz, eu não peço a outro. Deixa eu perguntar para você, você já assumiu esse compromisso? Você já assumiu o compromisso de depender só de Deus, única e exclusivamente de Deus e de nenhum outro? Você já assumiu o compromisso de esperar a direção de Deus antes de dar o próximo passo? Porque eu aprendo isso aqui claramente. Olha a situação de Davi, presta bem atenção nisso aqui. Versículo 3, ele diz assim, laços de morte me cercaram. A angústia do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Vou repetir. Laços de morte me cercaram. Isso aqui é luta, meu irmão. Isso aqui é dificuldade, isso aqui é problema. Isso aqui é fase na vida em que se Deus não estende a mão para me socorrer, eu morro. Tudo se acaba, tudo se perde. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Isso aqui é dor na alma. Isso aqui é você olhar para um lado e para o outro e não ver solução. Isso aqui é você esperar que alguém apareça para te ajudar e não aparecer ninguém. E angústias do inferno se apoderaram de mim. Daí ele diz assim, fiquei aflito e triste. Existem períodos na nossa vida, e a Bíblia nos ensina acerca dos dias maus, e qualquer dia desses a gente medita um pouquinho nisso, nesse assunto. São aqueles períodos em que a gente espera socorro e não vem. São aqueles períodos em que a gente espera que alguém nos estenda as mãos e não aparece ninguém para nos estender as mãos. São aqueles períodos que as pessoas que eram para nos ajudar são as primeiras a se afastar. Olha o que a gente está vivendo agora. Quantas pessoas bateram na tua porta perguntando se você está precisando de alguma coisa? Quantas pessoas perguntaram para você o que é que você está passando? Hoje é dia 18 de junho de 2020. Antes de entrar aqui no estúdio para compartilhar com você essa reflexão, eu ouvi no jornal, que agora já são 9h50 da noite, 21 horas mais 50 minutos. Eu ouvi no jornal uma matéria dizendo que os profissionais da saúde estão entrando em depressão, que eles já estão, não peguei 100% da matéria, não posso precisar estado e cidade, que eles estão já fazendo um trabalho de ajuda, porque muitos médicos estão entrando em depressão por causa do período, por causa do estresse, esse risco de se contaminar a todo momento. As pessoas morrendo, mais pessoas doentes chegando.
Se os profissionais da saúde estão assim, imagina as pessoas trancadas dentro de casa. Imagine aquelas pessoas sem recurso para nada. Imagine uma casinha pequenininha e uma família grande. E o recurso, bem pouquinho. Olha a situação das pessoas. Tem períodos na vida que é assim. Tem momentos na vida que é assim. Essa pandemia está ensinando muito para a gente. Infelizmente, ensinando principalmente o que é sofrer. Tem períodos na vida que a gente quer trabalhar e não encontra emprego. Eu já passei por isso. Eu já vivi um período assim. Você com toda disposição, saúde, jovem, as portas fechadas e você, tudo que você quer é uma oportunidade para trabalhar. No meu caso, distante da família, sem poder compartilhar com eles o que está passando. Na época eu era solteiro, quando eu vivi isso. E tudo que você quer é uma oportunidade para trabalhar. Seja onde for, seja do que for. E as portas não se abrem. E o recurso não vem. E você sofre. Ninguém aparece para te ajudar. É claro, sou grato a Deus porque Deus usou muitas pessoas em muitos momentos para me ajudar. E eu sou grato a Deus por todos aqueles que me socorreram, que me ajudaram. Infelizmente, não era o suficiente para o que eu estava passando. Eu ainda tive pessoas que me ajudaram. Tem gente que não aparece ninguém. De repente você já passou por isso. De repente você está vivendo isso agora. De repente você não sabe o que fazer. Laços de morte me cercaram. Para o lado que você se vira é problema. Para o lado que você olha é dificuldade. E angústias do inferno se apoderaram de mim. A tristeza na alma. Você tenta, você busca forças para continuar, mas você não tem. Você procura algo que te dê ânimo, você só quer um pouquinho de ânimo, respirar um pouquinho. E não vem, não tem. Fiquei aflito e triste. Presta atenção. Nos versículos 1 e 2, Davi, ele está deixando muito claro que Deus ouviu a sua oração. Então Davi orou. No versículo 3 ele diz: laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Se no versículos 1 e 2 ele diz: o Senhor ouviu, quer dizer que quando Davi está vivendo esse período aqui, Davi está orando. Versículo 4 ele diz assim: então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Presta atenção nisso aqui. Então invoquei o nome do Senhor. Ele resume as suas orações nessa frase: ó Senhor, livra a minha alma. Ele clamou a Deus. Ele buscou em Deus. Ele dependeu de Deus. Ei! A Bíblia nos ensina através daquele episódio entre Jesus e a mulher cananeia, que vai ao Senhor, que recorre a Jesus pela filha. E que Jesus não, a princípio parece que ele não está muito interessado no caso dela. A princípio parece que Jesus não está muito afim de ajudar. Ele tem até uma resposta dura para ela.
Mas ela busca, ela insiste. Chegou um momento que Jesus diz assim: mulher, não é lícito pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aqui ele está dividindo os povos. Separando. E ela diz: eu sei, Senhor. Mas eu também sei que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E ali tudo muda. Porque ela está sofrendo, ela precisa do milagre, ela recorre a Jesus. Ela insiste, ela persevera. Davi, ele pede para Deus: livra minha alma. Ele diz: Senhor, Senhor me ajuda, Senhor me socorre. Senhor, eu só dependo de Ti, eu só tenho o Senhor na minha vida. Ei, não existe na história da Bíblia alguém que de coração aberto recorreu a Deus que ficou sem resposta. Não existe na história da Bíblia alguém que de coração aberto recorreu ao Senhor que ficou sem resposta. Em todos os casos o milagre aconteceu, porque essa dependência, essa confiança, isso muda a história de qualquer pessoa. Se recuse a buscar em outro, a depender de outro. Se você está vivendo dias difíceis, por mais difícil que seja a situação, por mais delicado que seja o momento, recorra ao Senhor e dependa dEle. Recorra ao Senhor, confie nele. Porque com certeza, você, assim como Davi, que diz: porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, você vai dizer o mesmo. Você vai dizer o mesmo. Olha o que está escrito no versículo 5: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Versículo 6: o Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Aí ele diz: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Ele diz assim: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Agora olha o que está escrito. Versículo 10. Eu cria, mesmo quando eu disse: estou muito aflito. O que é que ele diz no versículo 3? Fiquei aflito e triste. Por quê? Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. No versículo 10 ele diz: eu cria. Mesmo naquele período, mesmo naquele momento, mesmo naqueles dias, mesmo correndo risco de morte, mesmo diante daquela situação, ele diz assim: ainda assim, eu cria. Lembra que nós já meditamos no que está escrito lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 17? Tem um vídeo dessa reflexão. Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. Se você não assistiu ainda, assiste, medita. Quando o profeta Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, que não haja gado nos currais, ainda assim eu exulto, ainda assim eu me alegro no Deus da minha salvação. Ainda que tudo dê errado, ainda que me falte tudo, ainda assim eu vou me alegrar em Deus. Davi, ele diz assim: eu cria.
Eu cria. Mesmo quando eu disse estou aflito, mesmo quando eu disse laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, fiquei aflito e triste. Ainda assim eu cria. Eu não deixei de crer. Sabe por que ele continua crendo mesmo nos momentos difíceis? Sabe por que Deus não o abandona? Sabe por que Deus não o deixa sem resposta? Porque ele aprendeu a amar. Ele aprendeu a depender. Ele aprendeu a buscar. Ele aprendeu a confiar. Ele aprendeu a ser grato. O Senhor te abençoou tantas vezes. O Senhor já fez tantas coisas lindas na tua vida. Será que é agora que Ele vai te abandonar? Será que se você enfrentar, e eu não estou profetizando luta para a vida de ninguém, eu quero que você seja feliz. Eu quero que o Senhor repouse a sua mão de misericórdia e te abençoe com toda sorte de bênção. Mas você acha que se amanhã você enfrentar uma luta, um período difícil, uma dificuldade, será que o Senhor vai virar as costas para você? Ei, Deus não abandona. O mesmo Davi disse, fui moço, hoje estou velho. Mas eu nunca vi um justo ser desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quem confia em Deus não fica sozinho. Quem confia em Deus não está sozinho. Você não precisa abrir o teu coração para os homens. Você não precisa falar para as pessoas da situação que você está passando. É o teu particular com Deus. Mas abra o seu coração. Invoque, ore, clame, busque. E confie. Porque Ele é maravilhoso. Eu tenho provado da misericórdia de Deus a minha vida inteira. Eu vejo a cada dia a mão de Deus sobre a minha vida. O Senhor me deu tantos livramentos. O Senhor alegra o meu coração tanto. Tenho tudo que quero? Não, porque nem tudo que eu quero é o melhor para mim. Mas tudo que eu tenho eu quero, porque vem da mão de Deus. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, confia no Senhor. Quando você passar uma luta, quando você passar uma dificuldade, quando você viver um momento difícil, não recorre a outro não. Continua recorrendo ao Senhor. Ele vai te abençoar, Ele vai te socorrer. E quando a vitória chegar, diga para todo mundo. Fale para todo mundo que Deus é maravilhoso. Fale para todo mundo que Deus é maravilhoso. Os meus olhos estão lacrimejando. Não é porque eu estou falando de luta, não é porque eu estou passando luta, não. É porque o Deus que eu sirvo é maravilhoso. E o maior desejo que eu tenho no meu coração é que todas as pessoas do mundo possam viver essa comunhão, essa dependência, essa aliança com o Senhor. Você não precisa de religião. Você não precisa de um homem ditando regras para você. Você não precisa de infinitas doutrinas. Você não precisa de nada disso. Você precisa depender do Senhor. Amar, ser grato. Servir a Deus é tão bom. Servir a Deus é tão bom. Tem gente que acha que quando a gente vem para a igreja, a gente está preso. Não. Desde que eu aceitei o Senhor na minha vida, eu sou livre. Eu sou feliz. Eu não faço porque os outros fazem. Eu não vivo o que os outros vivem. O Senhor me dá direção. E eu sou feliz. Eu sou abençoado. Eu ponho a cabeça no travesseiro e eu durmo. Como diz a Bíblia, eu logo pego no sono. Em paz. Quando eu acordo de manhã,
eu acordo glorificando o meu Deus. Porque eu tenho certeza que aquele dia que Ele me ofertou, aquele dia com que Ele me presenteou, é mais uma oportunidade para eu ser feliz. Eu desejo isso para o teu coração. De repente você está vivendo isso aqui, os piores dias da tua vida. Existe um Deus que é maior do que tudo isso. Agora, por favor, se volte para Ele e dependa dEle. Tá bom? Eu sou o pastor Edson Mello e esse foi mais um momento de reflexão. Tá bom? Que Deus te abençoe muito. Seja feliz. Jesus te ama.